Pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando aqui na nossa terceira aula, primeiro vídeo do Formação do Sistema Internacional. Hoje o tema geral é a criação do sistema internacional a partir do Tratado de Westfália, em 1648. Essa aula vai ser dividida em três partes. Na primeira eu vou insistir e continuar falando um pouco das características dessa formação nova que surge a partir do final da Idade Média, começo da modernidade, que é a criação do Estado. Ainda não é o Estado burguês, ainda não é o Estado liberal, é o Estado absolutista ainda, mas é o Estado-nação. É o Estado que tem fronteira, que tem soberania dentro do seu território, que tem independência nas relações internacionais. Na segunda parte, a gente vai começar falando do domínio dos Habsburgos, vai falar um pouco da Guerra dos 30 Anos e por que os tratados que selam o fim desse conflito marcam o início de uma nova era na história da humanidade, na história política, na história social, cultural, enfim, com a consolidação do sistema moderno de Estados nacionais. Bom, eu já disse na última aula, e isso está colocado no nosso PowerPoint, que os Estados nascem junto com o capitalismo. Mas isso eu preciso detalhar, porque a gente usa muito algumas palavras, capitalismo, Estado, moeda, às vezes sem conceituar direito, e fica tudo meio jogado. Então, eu quero voltar aqui a afirmar, a detalhar o que eu entendo, o que se entende por essa formação concomitante. O capitalismo moderno, ele surge a partir do final do feudalismo, ele surge na sua versão mercantilista, quer dizer, o capitalismo mercantil, o capitalismo das rotas comerciais a partir da Europa, em direção à Ásia, depois em direção à África, em direção às Américas, como eu já falei na última aula, mas ele surge a partir do fim da economia feudal. A economia feudal não era uma economia capitalista, primeiro porque o regime de trocas, houve uma evolução muito grande civilizacional no mundo, porque o sistema de trocas, que tinha começado a ser feito a partir da emissão de moedas nos grandes impérios da antiguidade, entre os fenícios que inventaram o dinheiro, Império Romano, Império mesmo no Egito e na Grécia Antiga, a cunhagem de moedas era algo que começava a se tornar corrente e a moeda era uma das maneiras, no Império Romano, quando uma expedição conquistava determinado território, determinado país, uma das marcas do domínio romano era o uso da economia monetária. O uso da economia monetária acabava também comunicando, servindo aquele símbolo, aquelas peças de metal, era um comunicado de que o regime político, a dominação, enfim, havia quem mandava, e quem mandava era o Império Romano, era o César. Bom, mas na economia medieval, há uma regressão, porque a economia passa a ser dominada pelos grandes senhores de terra. Como eu já falei, o feudo era uma grande fazenda. Então, o comércio, primeiro, dentro do próprio feudo, você tinha a servidão. O trabalhador não era assalariado, o trabalhador ele estava num regime de submissão, de senhor vassalo, em relação ao rei, em relação ao senhor do castelo. Não era uma relação de assalariamento, o trabalhador não era livre, ou seja, ele não estava livre para vender a sua força de trabalho. E as relações de troca eram feitas na base do escambo. Eu também já falei isso aqui, mas vale frisar que a economia baseada na troca de mercadorias, ela é uma economia que não te permite acumular. Não existe poupança. Você poupa a mercadoria que você vai trocar. Eu dei o exemplo lá de você trocar uma botina por uma panela, ou um facão por uma sela de cavalo, enfim. Você não tem uma disponibilidade constante de mercadorias que sejam de aceitação universal. Só vai querer uma sela quem tem cavalo. Isso é uma coisa mais ou menos óbvia. Mas a diferenciação que começa a haver na economia europeia, a partir do século VIII,
seja, a partir do ano 700, lá por volta de 750, em especial na Inglaterra, começa a haver o uso da prata como unidade de valor. Então, uma libra de prata determinava a determinadas cabeças de gado que você podia comprar, a determinados números de, sei lá, de espadas, de determinada quantidade de roupas, enfim. Essa unidade, que é uma libra, um pound, acabou se tornando o nome da moeda britânica, mas ela só foi cunhada, ou seja, ela só foi impressa em metal, ela só foi forjada em metal bem mais tarde, no século no século XV, nos anos 1400, que ela se torna moeda corrente. Enquanto isso, você tem a circulação da prata, todo mundo aceita a prata, porque a prata, ela em si tem um valor, é um metal precioso, mas ela não tem circulação em toda a Europa, mesmo na Grã-Bretanha, ela tem uma circulação restrita aos grandes centros de comércio. Então, a economia monetária ela vai surgir com o surgimento do Estado Nacional. E aí é que eu quero pegar essa história de um outro ângulo. O outro ângulo é o seguinte: o capitalismo mercantil, o mercantilismo nascente lá pelo ano 900, lá pelo ano 1000, as rotas comerciais por terra feitas pela Europa, elas passam a requerer cada vez mais investimento que aquela economia feudal não consegue dar conta. Você tem uma estagnação de várias rotas comerciais, porque cada vez mais uma expedição comercial que vai percorrer uma grande distância, vai atravessar vastas regiões do território europeu, ela precisa conseguir se manter, ela vai levar mercadorias e vai comprar mercadorias, ela precisa se manter, ela precisa fazer frente aos salteadores, a ladrões da estrada, e precisa fazer frente à própria concorrência. Então, ela precisa ser uma expedição guarnecida por armas, por exército, ou por tropas, ou por grupos de mercenários, de jagunços, que são chamados jagunços, de cavaleiros, enfim, mas ela precisava de uma força armada. E cada vez mais você conseguir fazer uma expedição, que você tem que levar comida, o que você tem, essa gente tem que conseguir comida, seja por saque, seja pela compra de comida, de roupas, de víveres, é uma expedição que vai ficar meses, até às vezes mais de um ano fora. Ela precisa de investimento. E essas expedições só vão começar a sair da estagnação, a ter um investimento maior, na hora que grupos de feudos se unem para bancar, para investir nessas expedições. E quem primeiro consegue fazer isso, as expedições mais caras, quem primeiro consegue fazer, a gente já sabe, a gente já falou, são Portugal e Espanha, que são os primeiros países a centralizarem seus estados, a centralizarem a arrecadação fiscal, ou seja, arrecadação de impostos, e a juntar os diversos corpos armados, eu já falei isso na outra aula, num exército regular, permanente, estável, com hierarquia, para que você consiga guarnecer, proteger essas expedições. Isso só pode ser feito por quem tem muito dinheiro. E esse muito dinheiro é feito por um governo central. Esse governo central, que consegue arrecadar impostos, que consegue montar um exército, é o Estado Nacional em formação. Por quê? Porque esse Estado Nacional, além de delimitar o território que ele ocupa, ele delimitar como é que vai ser essa força armada, esse exército, ele também precisa arrecadar impostos de uma maneira nova e diferente do que o senhor feudal fazia, que pegava lá metade da minha criação de porcos, ou metade da sua plantação de beterraba, e punha para o castelo, porque o pessoal do castelo tinha que comer também, você trabalhava, e era quase que um favor você poder viver nas terras do senhor feudal. A arrecadação não pode mais ser feita assim quando você junta vários feudos, quando você cria um Estado Nacional. A arrecadação precisa ser feita a partir de uma mercadoria
aceita não só pelo Estado, mas de circulação geral. O que vai legitimar essa nova mercadoria, ou essa unidade de valor, que é a moeda, não é só o fato dela ser cunhada em prata, dela ser cunhada em ouro, ou dela corresponder a uma determinada quantidade de prata ou de ouro depositada nos cofres, no tesouro desse governo centralizado. O que vai determinar isso é se ela é aceita ou não, se ela é reconhecida ou não. E quem é que tem que reconhecer essa moeda? Quem emite. Eu emito moeda e eu tenho que reconhecer quando ela volta para mim que ela tem um valor. Ou seja, eu só posso emitir uma moeda que eu aceite também como um imposto recolhido. Então, a arrecadação de impostos, a circulação, ela é emitida, ela sai dos cofres do governo, circula pela economia e volta para os cofres do governo, do Estado. Essa volta é que faz o reconhecimento dela. É como se ela fizesse ela se legitimasse nas relações sociais e voltasse para o Estado. Esse percurso social que a moeda faz pelo mercado, pela sociedade, só é possível com a legitimidade do Estado Nacional. E esse Estado Nacional muito mais poderoso, que vai ter dinheiro, é que vai financiar as grandes expedições marítimas, eu também já falei, mas é somente pela existência do Estado, de uma economia monetária, de uma relação de trabalho, que não é mais a servidão, mas eu pago um salário, pago um soldo, eu pago com o dinheiro emitido algum provento, que pode não ser o salário mensal, mas eu remunero esse trabalho, é que que vai me possibilitar ter expedições de poderosas expedições que são militares e vai dar uma característica para a expansão do capitalismo muito nova. A expansão do capitalismo passa a ser expansão territorial. Então, esses países não são só estados novos, mas Portugal e Espanha se tornam impérios coloniais. Eles passam a deter aqui do outro lado do mundo, aqui nas Américas, na África ou no Oriente, possessões de territórios, são extensão do Estado Nacional. Logo depois, a França e a Inglaterra, que se constituem também como Estados nacionais, vão competir. Mas é muito importante ver isso, essa concomitância. Agora, o que possibilita, qual é a outra característica disso na Europa? Isso abre um tipo de mercantilismo, um tipo de capitalismo aí, em que os estados vão competir entre si, esses estados, esses poucos estados, para nas rotas comerciais, na conquista de territórios e na reprodução do capital. Eles vão para as colônias pegar a riqueza, seja pau-brasil, seja metais preciosos, enfim, seja escravos, mas eles vão em busca da expansão do capital. E esse mercado concorrencial só é possível se esses entes, essas unidades, esses estados, têm autonomia, ou seja, têm independência entre si, e se esses estados estão numa relação anárquica entre eles. Anárquica, eu já falei, é uma relação sem governo, não tem uma tutela, eles estão na competição. Então, os estados é que o livre fazem, possibilitam o nascimento do livre comércio, o nascimento do embrião do moderno sistema de estados nacionais. É muito importante ter essas características em mente. Estado só é possível no capitalismo nascente, com economia monetária, com centralização fiscal e numa situação de anarquia entre eles, um sistema que permite a concorrência entre eles. É essa concorrência, essa busca pelos mercados que vai expandir o capital e vai possibilitar o surgimento nesses países de uma classe de comerciantes não vinculados diretamente ao Estado, embora o Estado os represente, que é a burguesia nascente. Essa burguesia tem um objetivo diferente. Essa burguesia quer diretamente a expansão do capital. Para expandir seu capital, ela
pode conquistar territórios. O Estado vai conquistar territórios para expandir o capital. E essa burguesia quer expandir. Então, ela vai investir, ela vai emprestar dinheiro para o Estado fazer as expedições. Mas o objetivo dela, como classe, não é ter mais terras. Não interessa para a classe burguesa nascente de Portugal ter um latifúndio, uma grande extensão de terra no que deveria ser o Brasil, no caso espanhol, entre os comerciantes espanhóis. Eles querem reproduzir o capital. Eles emprestam dinheiro. E esse dinheiro emprestado é para novas conquistas. Eu espero ter sido claro, mas essas questões vêm muito juntas. Não existe formação do Estado sem o capitalismo. E o capitalismo necessita do Estado para conseguir ampliar, reproduzir o capital. A gente continua já já no próximo vídeo.